Vamos começar a nossa SEB de hoje, nosso culto de ensino bíblico. Para vocês que amam a palavra do Senhor, amam as verdades do Senhor, amam a lei do Senhor. É sempre bom, né, a gente aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus. Eu confesso para vocês que toda vez que me é dada oportunidade de falar sobre algum livro da Bíblia, eu acabo aprendendo mais um pouco. E eu acredito que vai ser assim durante toda a vida. Toda vez que você para meditar num livro, meditar numa passagem, meditar em algo da palavra do Senhor, a gente sempre aprende mais. Eu acho que a Bíblia tem essa característica de se renovar todas as vezes. A Bíblia é uma fonte de conhecimento inesgotável. Não tem como você dessecá-la, não tem como você chegar a um fim. Você disser assim, pronto, acabei. Sempre tem algo a mais. E hoje a gente vai falar sobre o livro dos Salmos, amém? O livro dos Salmos. O livro dos Salmos, ele se encontra mais ou menos no meio da Bíblia, né? Salmos 17, por exemplo, ele está exatamente no meio da Bíblia. Durante muito tempo, Salmos foi uma referência para mim. Se o pastor mandasse abrir em um livro e eu sabia que ele estava perto de Salmos, como Provérbios, como Cantares, Isaías, ou como Jó antes, eu abria em Salmos, depois eu voltava ou seguia. Ele era a minha bússola ali. E o livro de Salmos é o livro mais lido da Bíblia. Uma pesquisa feita nas igrejas. É o livro mais lido da Bíblia e eu acredito que seja um livro mais lido pelas poesias encontradas ali e pelas palavras descritas ali. Porque as palavras descritas ali são palavras do coração dos autores. Agostinho de Hipona diz que Salmos é o único livro da Bíblia que Deus permite que o povo fale. Se a gente for olhar todos os outros livros da Bíblia, é Deus falando. Salmos é o povo dizendo a Deus. São as pessoas falando a Deus. Por isso que eles são poesias. O livro de Salmos foi escrito como poesias e poesias para serem cantadas. Salmos era o hinário de Israel. Igual algumas igrejas históricas têm seus hinários, as igrejas pentecostais mais antigas têm cantor cristão, tem aqueles livros com todas aquelas canções, hinos da harpa. Salmos era isso no tempo de Israel. Era o livro de música deles, que eles adoravam a Deus com canções. E é um livro também que as pessoas muito se identificam, como eu já falei, porque ele descreve sentimentos. Mas existe outra característica no livro de Salmos que a gente precisa se atentar. Salmo também é tratado como profecias na Bíblia. Não só como hinos, canções e poesias, mas é tratado como profecias. E os escritores são tratados também como profetas. Isso eu queria confirmar com você. Você pode abrir em Atos 2, 29 ao 30, que a gente vai ler. Atos 2. Atos 2, o 29 ao 30, diz assim: Irmãos, isso aqui é o discurso de Pedro quando mais de 5.000 pessoas se convertem após um Pentecostes. Pedro diz assim: Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre o juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Provendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, cujo corpo não sofreu decomposição. E no finalzinho do versículo 34, ele cita Salmos 10. Então o apóstolo Pedro diz que Salmos 10 era uma profecia
e que o próprio Davi era profeta, uma vez que Davi escreveu a maioria dos salmos. Nós temos 150 salmos. Dos 150 salmos, 73 é de Davi. Davi é conhecido como um guerreiro adorador, um homem que introduziu a música no templo. Ele confeccionou instrumentos e ele era um poeta que amava a Deus e escrevia os seus sentimentos para Deus. Logo após ele cita Salmo 110, como já disse. Em Salmos existe a profecia acerca da primeira vinda, da segunda vinda de Cristo e da consumação do teu reino. E a gente vê muitos salmos messiânicos. Salmos 2,7, por exemplo, diz que proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Salmo 78,2 diz, em parábolas falando a respeito do ministério de Jesus. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Salmo 118, a qual o apóstolo Pedro citou, Jesus também citou, diz assim, a pedra que os construtores rejeitaram-se, tornou-se pedra angular. Todos esses são salmos que falam de Jesus. Todos esses e muitos outros falam de Jesus. Os autores, como eu disse, Davi escreve 73 deles, Moisés 3, Salomão 3, e os filhos de Corá 11, Asaf 12, e mais cerca de uns 40 e poucos salmos que eles são de origem, autores desconhecidos. Não tem como saber quem escreveu. Os filhos de Corá e Asaf, eles são conhecidos na Bíblia. Às vezes quando a gente lê assim, a gente pode passar batido, mas os filhos de Corá é aquele episódio de Números 16, quando Corá, mais duas pessoas se levantam contra Moisés. Quem lembra desse episódio? Corá chega diante de Moisés e fala assim, Moisés, eu acho que está na hora de a gente assumir por aqui, obrigado, até aqui, você foi uma bênção para nós, a assembleia toda é santa, nós somos santos, porque você é o líder. Aí Moisés propõe para eles algo, fala assim, vamos clamar a Deus, vamos pedir até amanhã de manhã que ele responda. E a terra abriu e engoliu Corá com outras pessoas. Asaf também é muito citado em 1 Reis, 2 Reis, e em Crônicas também. Asaf foi constituído pelo rei Davi como líder dos levitas. Líder dos levitas. Ele era o chefe do ministério de louvor de Davi, digamos assim, por dizer. E esses foram os autores de salmos. E salmos foram escritos em um período de 1000 anos. Então é muito tempo. Ao longo de muito tempo foi escrito salmos. 1000 anos, gente, não é 1000 dias não, tá? É muito tempo, é um milênio. A partir do ano 1440 antes de Cristo, até o período de 400 anos antes de Cristo, após o período do cativeiro babilônico. Ainda se tem alguns salmos registrados. Os seus contextos não dá para saber o contexto da maioria dos salmos, não dá. Por isso que quando a gente olha, a gente lê alguns salmos, a gente não consegue entender, exceto uns, que é muito conhecido. Salmos 3, por exemplo, o próprio subtítulo já fala que é Davi fugindo do seu filho Absalão. Salmo 51, por exemplo, um salmo de Davi, muito conhecido. Crie-me, ó Deus, um coração puro. Virou canção, e a gente sabe que é aquele momento onde o profeta Natã confrontou Davi pelo seu pecado. Salmo 137 falando de um período de cativeiro, onde eles não estavam, onde o povo de Israel já não estavam mais lá, mas vivendo em uma terra estrangeira, e eles choram à beira dos rios das Babilônia, com saudades de Sião. Então, alguns a gente consegue, mas outros a gente não consegue compreender em que período e em que contexto. A gente sabe que só foi entre os 1440 anos antes de Cristo e até 400 anos antes de Cristo.
Está dentro desses 1000 anos. Mas a gente não sabe dizer qual foi o período ali certinho, e nem um bocado deles, nem o autor. A gente sabe dizer. Mas independente da data e da motivação, Salmos é uma leitura para os nossos dias de hoje, porque Salmos reflete um pensamento geral do povo de Deus. Salmo reflete um pensamento geral. Eu vou falar para você um versículo, todo mundo se identifica. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, de nada terei falta. É um sentimento comum da igreja do Senhor. Independente de quem foi escreveu, em qual data que escreveu, mas ele é um sentimento comum. Outros salmos que é um sentimento universal assim, de todo crente, como a corça anseia por as águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. É um sentimento comum. Outro também, para a gente poder entender, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, Salmos, ele foi escrito, como Agostinho diz, Salmos é um momento onde Deus permite que o povo fale a Ele. São canções, são poesias, e há licenças poéticas dentro de Salmos. Salmo 137, por exemplo, ele vai falar o seguinte, que os captores, os soldados babilônicos pediam para as pessoas, para os habitantes de Jerusalém que estavam em uma terra estrangeira, fala assim: cante para nós umas canções alegres de Sião. E eles diziam assim: como nós poderemos cantar em terra estrangeira músicas de Sião? E é muito lindo, e eles falam assim, que minha língua se definhe, se colhe ao céu da boca, se eu esquecer de ti, ó Sião, a cidade de Deus, do templo. É lindo e maravilhoso, só que no finalzinho dos Salmos ele diz assim: felizes é aquele que pegar os filhos dos babilônicos e, qual é a palavra que usa lá? É espedaçá-lo contra as rochas. Olha, que trem maluco. Isso é a vontade de Deus? Que o povo judeu na época, o povo de Israel na época, mesmo sofrendo no exílio babilônico, eles pegassem os filhos dos babilônicos e esmagassem eles contra as rochas? Não é, mas é uma licença poética. É o que acontece muitas das vezes nas músicas, nas canções de hoje. Eu vi o pastor Arival Casimiro, da Presbiteriana, explicando isso, e eu achei maravilhoso. Ao excerto de heresias, quando as músicas dizem sobre heresias, mas é muito complicado a gente criticar uma música que um autor escreve, porque aquilo é um poema. É a forma que ele tem de se relacionar com Deus. De repente, você tratar Deus como um paizinho, querer ficar no colo dele, querer que ele te pega nos seus braços, você chorar no colo dele, de repente para você não faz sentido. Mas como poema, como uma canção, não como doutrina, aquilo é difícil de ser criticado porque é algo de alguém. Como você entra na mente e no coração de alguém e critica sobre aquele relacionamento? Foi uma das coisas mais fantásticas que eu aprendi sobre Salmos, nesse estudo dessa semana, para essa SEB. Então, quando a música diz uma heresia, não, aí é uma coisa, aí é heresia. Heresia é algo que mata a igreja, que prejudica a igreja, enfim. Mas existem canções que não fazem sentido para a gente, e ela não é uma heresia, é só uma forma de expressar. É o autor se expressando como forma de canção e poesia, exatamente como acontece no livro de Salmos. Por isso que certas canções para a gente às vezes faz um pouquinho mais de sentido, para outras já não faz, para outras uma se identifica com aquilo, outras não se identificam, porque são licenças poéticas que o autor, no seu relacionamento pessoal com Deus, ele escreve uma canção a partir daquele sentimento que ele tem para com Deus. Se você pegar um pai, esse pai tem muitos filhos, se você sentar com cada filho, para esse filho descrever sobre o seu pai, cada um vai falar coisas parecidas, mas sempre alguém vai ter um detalhe, sempre algum dos filhos vai ter um detalhe que o outro não conta, porque foi um relacionamento pessoal que aconteceu em uma situação só entre eles, que ali é descrita. Os irmãos, na maioria das vezes, os irmãos não vão descrever da mesma forma
é sobre o pai, sobre o caráter do pai e o relacionamento com o pai. Agora, uma coisa importante a gente entender sobre Salmos. Ele é dividido em 5 partes. 5 partes. Ele é dividido entre 1 e 41, 42 ao 72, 73 ao 89, 90 ao 106, 107 ao 150. Não vou falar devagar, que você não vai decorar mesmo. Mas é dividido em 5 partes. E ele é dividido em 5 partes com um propósito. Com um propósito. Martim Lutero dizia que Salmos era uma pequena Bíblia. Era uma pequena Bíblia. É para fazer uma alusão à Torá. Torá, que significa, a palavra significa ensino. A Torá, que é o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Essa é a Torá do judeu. O Salmo foi escrito e dividido em 5 partes, cada uma contendo uma introdução e um enredo, exatamente para fazer alusão à Torá. Martim Lutero, como eu disse, ele dizia que era uma pequena Bíblia. Ele mostra para o povo de Deus como devemos orar, nos comportar diante de Deus nas dificuldades, como Deus deve ser adorado e como Deus abençoa o fiel e pune o ímpio. Ele fala da soberania e responsabilidade humana. Na verdade, a gente aqui nos cultos de oração, não em todos, porque não tem essa regra, mas na maioria a gente vai orando, e a gente começa a ler salmos. Que salmos dão uma direção muito grande sobre oração e adoração, dá uma direção, nos ensina como orar, como rasgar o nosso coração diante de Deus, como falar diante de Deus, que palavras usar. De repente, Salmos tira a gente da formalidade e coloca nós mais num sentimento assim de clamor, de grito, de desespero, pedir para Deus misericórdia, nos ajuda. Se o Senhor não vier, nós vamos morrer. O Senhor é a única esperança para nós. Então, Salmos vai trazendo essa direção na adoração e na oração. Então, Salmos, ele é para o povo de Deus, e os Salmos, mais do que qualquer outro livro da Bíblia, é um livro inesgotável de conhecimento. Salmos é aquele livro, gente, para a gente ler devagar. Salmo não tem negócio de você ficar lendo, nossa, hoje eu li 10 salmos. Não. A ideia é você ler devagar, você contemplar cada palavra, cada frase, tentar entender o coração do autor empregado ali. Se for dos escritores que a gente conhece e nos contextos que a gente conhece, melhor. Mas se não for, você tentar imaginar o que motivou eles a escrever essas coisas. Então o livro de Salmos, ele é um livro que ensina a sua igreja no sentido de adoração e de oração, né? Os tipos de salmos. Cânticos de louvor, são salmos encontrados na Bíblia. Salmos de lamento, salmos de oração, salmos de confiança, salmos de sabedoria e salmos imprecatórios. Essas são as classificações que a gente encontra dentro do livro dos Salmos. Agora, eu queria falar sobre curiosidades sobre Salmos. Salmos é o livro mais citado por Jesus, os apóstolos, no Novo Testamento. Sabia? Validando a sua veracidade, a sua carga profética, a sua escrita profética e os profetas, assim, pelos a qual descreveu. Como eu disse, Salmos 117 está no meio da Bíblia e é o menor capítulo da Bíblia. E Salmos 119 é o maior capítulo da Bíblia. Salmos é um livro que, nesse estudo agora, ele me despertou bastante. Como a Sebe de Reis. Depois que eu preparei a Sebe de Reis, eu li o livro dos Reis. Na preparação da Sebe, eu li ele fracionado. E terminando a Sebe, eu li todo o livro de Reis de novo. Que eu achei
Eu falei assim, ó Deus, a gente perde por não conhecer a história do seu povo. O livro de Salmos me despertou a mesma coisa. Eu falei assim, Deus, eu vou me empenhar um pouco mais nesse livro, porque muitas das vezes eu uso Salmos como textos de apoio para as pregações. Como textos de apoio para as pregações, para fundamentar um raciocínio, uma ideia bíblica, algo que Jesus falou, que os apóstolos falou, que os profetas falaram. Mas eu entendi que mais do que livro de apoio, Salmos é um livro vital para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Porque todos nós deveríamos escrever Salmos. Você acredita? Eu cheguei nessa conclusão. Todos nós deveríamos escrever Salmos, independente se você acha as suas palavras menos belas ou mais belas do que os escritores de Salmos, mas todos nós deveríamos recitar poemas, palavras, escrever coisas, intimidades nossa, forma de nós relacionarmos com Deus, que só a gente tem. Foi isso que esses homens fizeram, que esses autores fizeram. Eles escreviam, eles rasgavam o seu coração diante de Deus para poder expressar o seu amor para Deus. Salmos é um livro que inspira essa parte nossa, digamos, artística, se assim podemos dizer. Ele inspira, porque assim, de repente a gente não tem inspiração quando a gente olha para uma obra de arte. Beleza. De repente nós não temos inspiração e palavras bonitas no amor, no relacionamento, no casamento, no namoro. A gente não tem palavras tão bonitas assim. Mas para Deus a gente precisa, irmão. Tem que sair algo do nosso coração para Deus. É preciso a gente extrair daqui do nosso coração, olhar para dentro de si, e Salmos nos inspira isso. Arranca isso de nós, você fala assim, Deus, quão lindo é a tua palavra. Você pode abrir nesse salmo que a gente falou sobre ele agora, Salmo 137? É um salmo que eu amo muito, esse salmo. Ele diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós sentamos e choramos com saudades de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. E nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções de Sião numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu esquecer de ti. Que me grude a língua o céu da boca, se eu não me lembrar de ti. E não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembre-se, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrastam-na até os alicerces. Ó cidade Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribui o mal que vocês nos fez, feliz aquele que pegar os seus filhos e despedaçar contra a rocha. Entendeu? Salmos é uma expressão de amor, de sentimento do autor, que a gente não conhece o autor desse salmo aqui. A gente não conhece. É uma expressão de amor. Ele fala assim, longe da presença de Deus, você tem que associar Sião e Jerusalém como a presença de Deus, como lugar de Deus, como o templo sendo a casa de Deus. E eles não mais lá, habitando em Sião, em Jerusalém, mas em uma terra estrangeira, eles diziam assim: eu não ficarei alegre enquanto eu não estiver de novo na presença de Deus. Não vai haver sorriso, eu não vou cantar, eu não vou me alegrar, eu não vou estar satisfeito e contente enquanto eu não estiver de novo na presença de Deus.
e a sua ira, o desespero contra o povo babilônio, contra aquela cidade Babilônia destinada à destruição, ele, com expressão humana, dizendo, querendo vingança, ele fala assim: bem-aventurado, feliz é aquele que retribuiu o mal que vocês nos fez. Então, é preciso a gente entender essa característica do livro de Salmos e começar a viver nesse estilo de adoração. Eu todos os dias, quando me falta tempo, quando eu me desorganizo e não consigo ler a minha Bíblia como eu gostaria, o livro de Salmos, no mínimo, o livro de Provérbios, no mínimo eu leio um capítulo. No mínimo. Eu posso estar assim na cama, assim, já pescando tilápia, assim, já. Mas eu leio e tento tirar pelo menos 2, 3 versículos daquele ali e meditar. Mas Salmos, eu aconselho você a fazer a mesma coisa. Que esse estudo hoje me despertou para isso, para que a gente possa mergulhar um pouco mais no livro de Salmos. Salmos não é só para abrir culto. Salmos não é só para a gente deixar aberto lá, a nossa avó deixar aberto lá com a Bíblia em cima da estante, em cima da mesa. Salmos não é só como eu fazia, como um livro de apoio para as pregações, para validar alguma coisa. Salmo é um livro para ser degustado, vivido, sabe? A gente precisa se alimentar muito de Salmos, para que a gente possa ter um coração adorador como desse povo aqui também. Amém? É isso, meus amigos, sobre o livro de Salmos. Eu espero que vocês tenham entendido. O livro de Salmos, ele é um livro difícil de se passar um panorama pela falta de informação que a gente tem a respeito dos autores, a respeito dos contextos e a respeito que não é uma narrativa única. Você está entendendo? Não é uma narrativa única. A gente, como o livro de Jó, por exemplo, o livro de Jó é uma narrativa da vida de um homem que, com seus altos e baixos, até ele conhecer o Senhor. O livro de Salmos não, ele tem vários assuntos, vários contextos, vários aspectos e vários autores. A ideia do livro de Salmos é passar para vocês ferramentas para a gente começar a entender a sua característica e natureza. Por exemplo, a gente olhar para o livro de Salmos e não falar assim, porque a gente fica muito se apegado na história, e deve se apegar, do contexto. A gente fala assim, mas como isso aqui foi escrito? Em que época? Que isso tudo nos ajuda a entender. Mas Salmos é para fazer uma leitura diferente, é uma leitura mais com o coração, do que muito com a razão, do que tentar, às vezes, achar um contexto, achar quem escreveu, em que época, se ele estava certo, se ele estava errado, por que esse pensamento, se esse pensamento foi pós-exílio, antes do exílio, se quem escreveu morava no Reino do Norte ou do Sul, foi no período de qual rei, o que aconteceu aqui? Não, é um Salmos para a gente se identificar com ele, como os Salmos que a gente leu. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Qual é o contexto? Não importa. Ele é o seu pastor e de nada tereis falta. Amém? Vamos orar? Ficar de pé para a gente poder orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa SEB, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos Teus salmos. Pai, em nome de Jesus, transforma o nosso coração, Senhor, em um coração adorador como os dos salmistas, Pai. Pai, em nome de Jesus, que essas canções aqui estejam em nosso coração, em nossa boca. Que essa poesia aqui esteja incrustada em nosso coração, Pai. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém.